Eu me chamo Denis, sou engenheiro químico e analista de sistema. A nossa aula será sobre preservação digital, a parte de digitalização. Nós vemos aqui os vários conceitos sobre digitalização. Vamos começar pelo conceito digital. O drive específico para você transformar a parte de captura, se usa um drive específico Twin, que controla resolução e tem ferramentas auxiliares e controle de cor. Interessante é o nome desse Twin. Se vocês quiserem traduzir ele, vocês vão ver o que significa o Twin. Tá? É bastante interessante. É formado das letras ditas anteriormente. Resolução. É muito importante a resolução. Nós vemos que o nível pode ser mensurado em dpi, que é pontos por polegada, e para documentos administrativos você vai de 200 a 400, enquanto para setor de arte gráfica nós chegamos até 10.000 dpi. Resolução é como o número de dpi que tem para esse sistema. O aumento da imagem é proporcional à elevação da quantidade de pontos por polegada pelo dpi. Vemos aqui, bastante interessante, um desenho com 300 dpi e outro desenho com 72 dpi. Comumente para digitalização se usa acima de 300 dpi, que fica uma resolução muito boa, embora isso acarrete um número muito pesado de documentos. DPI ou pixel. Nós vemos aqui a diferença dos dois. Pixel é uma abreviação de pintura, elementos de pintura. É o menor elemento físico disponível no vídeo digital, que o olho humano pode discernir. Aproximadamente, na tela do seu monitor, nota-se micros pontos. Esses pontos são os pixels. É uma descrição do número lógico da imagem, x por y, que é o PCI. Aqui vemos que para impressoras de quatro canais de cores, que é o CMYK, cada uma delas tem uma quantidade física de tinta por canal. Enquanto os monitores de vídeo, o pixel só tem 3 canais de cores, que é o RGB. Isso é muito importante para se entender a diferença entre a impressora e o monitor. As imagens digitais são definidas por um conjunto de parâmetros, como profundidade de cores, dimensões, resolução, compressão e formatos. Os formatos são muito importantes, porque o TIFF, o PDF e o JPEG são formatos usados. O JPEG comumente é só para fotografia, o TIFF serve para preservação. O PDF não é um software de preservação. Aqui vemos o sistema grego de bits que foi usado durante a Guerra de Troia. Passa. Vemos aqui a escrita inca, que era feita em nó sim e nó não. Claro, era um império muito grande, tinha que ter uma escrita. E para ter essa escrita, se descobriu-se depois que a escrita era feita em bits. Aqui tem a fumaça dos índios, que diziam frases inteiras aonde os americanos estavam, as tropas americanas estavam. O tambor é uma das formas mais primitivas. E o nosso teletipo, que foi feito muito depois desses grandes engenheiros. E usaram o código Morse, que é sempre também bit, ponto sim, ponto não.
Digitalização é tudo aquilo que se pode transformar em formato digital. Gráfico, texto, palavra, objeto, etc. A digitalização gráfica é um software de gerenciamento de digitalização. Nós vemos aqui o sistema de digitalização gráfica com vários segmentos. Pode reparar que todos eles estão vindo em TIFF. Por que TIFF? Porque TIFF tem o maior número de bits possível para uma reprodução. Depois se transforma em outras coisas, mas é importante. Aqui temos outra coisa, limpeza. A limpeza é feita através do reporte, tem um gerenciador. Os OCR pode ser feito pelo Homepage, pode ser pelo Read Diriges, pode ser pelo File Reader e pelo Acrobat. Imagens só se pode fazer pelo CorelDRAW, pelo Photoshop e outros editores. Você já viu algum sensor? O que é um sensor? Todo mundo tem sensor. Meus olhos é meu sensor, meu ouvido é meu sensor, meu nariz é outro sensor, minha língua é outro sensor. Então todo mundo sabe o que é sensor. E tem o sensor que se usa sempre no final do mês, que é a máquina eletrônica, para pagar suas contas. Para que o seu sensor funcione, nós precisamos ver, que é o sensor, ter luz para o objeto e ter uma reflexão no sensor olho. O que faltaria aqui? Nós temos um sensor e tem um conversor que faz de analógico para digital. Todos os sensores devem ter isso para poder se capturar as imagens. O que falta aí? A luz. Sem luz, nada é feito. Nada passará para o conversor digital. Aqui nós temos vários tipos de frequências que são sensores. Essa frequência aqui, que é a primeira frequência aqui, é o nosso ouvido. Depois nós temos rádio, que precisa de um sensor especial. Depois nós temos ondas de rádio, tem as micro-ondas, tem as radiações infrared que são militares, e temos aqui os olhos, que tem essa parte sensível, os olhos que vê só essa partezinha aqui. Tem raio-x e tem os raio-gama, que são outro tipo de sensores, que é preciso equipamentos para que sejam transformados isso para nossos sensores, que são ouvido, olhos, nariz, etc. Passa. Agora, os tipos de sensores. Esses tipos de sensores são muito importantes porque representa que tipo de scanner se vai comprar para capturar imagem, documentos, objetos, etc. Vai ter uma discussão sobre isso bastante interessante. Vamos. Aqui nós temos o tipo de sensor CCD. Esse tipo de sensor CCD, ele tem sempre um jogo de espelhos. E você joga aqui nessa parte aqui, você joga com o espelho, joga a ponta, até passar para o sensor, que é o sensor CCD, que tem uma captura. Esses sensores são usados também nos grandes telescópios que estão no espaço, porque ele vê 10 vezes, ele tem a capacidade 10 vezes maior que o olho humano. Aqui tem outro tipo de sensor que agora comumente os scanners usam, que é o sensor feito por LEDs. Você tem LEDs que mandam luz em RGB, recebe por LEDs, que é o contrário do LED, e tem um sensor aqui embaixo, que recebe isso e transforma em ondas, em bits. São os sensores CIS. Não são muito precisos, mas é usado. Nós temos aqui como ele funciona. Ele vem, captura e transforma tudo para leads, que é transformado no conversor.
Aqui tem um sensor que chama-se fotomultiplicador. Esse fotomultiplicador é esse tipo de sensor que é usado nas grandes gráficas. Ele passa quase o dia todinho, eu já conheci um, entendeu? Ele passa o dia todinho rodando a imagem para capturar todos os DPI que existem na imagem. Ele vai multiplicando, vocês veem aqui que ele vai multiplicando e chega a ter 10.000 DPI. Tá? Aqui nós temos a diferença entre o CMOS e o CCD. Os CMOS estão sempre usados nas máquinas fotográficas. Você vê que tem uma grande diferença. Ele não tem a capacidade acumulativa que tem o CCD, mas também forma imagens muito boas. Hoje em dia a técnica está aumentando em relação ao CCMOS, porque o CCD é muito caro para ser formado. Você repare como ele faz. Ele pega, soma as imagens e passa para o digital. O outro faz diferente. Ele soma todas as partes e joga para o digital. Existe uma pequena diferença. Aqui a gente pode ver quais são as diferenças entre o CCD e o CCMOS. Ele soma a diferença e joga para o sinal em 3 partes. O outro soma a diferença e joga um sinal só. Mais. Agora nós temos aqui os dois, a diferença CCD e CMOS, repetir para que se entenda. E aqui está a maquinazinha que se usa toda vez no final do mês para pagar as contas na caixa eletrônica. Ela vai recebendo e vai multiplicando essa imagem. Por isso que ela capta essa imagem no código de barra.